Amados, graça e paz, boa noite, amém? Amém? O dia foi bênção hoje? Foi bênção, irmãos, eu louvo a Deus. Eu estava vindo para casa hoje, eu falei assim, Jesus, que maravilha. O dia, por mais difícil que ele seja, só de saber que o Senhor está conosco é glorioso, irmãos. Amém, queridos? Graça e paz aos amados em casa, espero que todos estejam bem. Nós vamos pregar a palavra do Senhor agora. E eu queria que você, antes de abrir a Bíblia, virasse para o seu irmão, de trás, de frente, de trás, do lado, e cumprimenta ele com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Isso, não deixe de cumprimentar não. Se tiver que sair do lugar, saia do lugar. Isso, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Maravilha. Essa é a família que vai morar no céu. Santo é o Senhor. Amém? Aleluia. Amados, nós temos um convidado ilustre aqui essa noite. Nosso Benjamin, né? Glória a Deus. Olha ali, ó. Está no colo do papai. Que carinho alegre. Que bênção, viu? Glória a Deus. Irmão Jair, Deus continua abençoando. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Ali nós temos um casal, amor, mas o casal já é de casa. Eles estiveram afastados um tempinho, mas esse amado casal ali, irmãos, está ali, é de casa esse amado casal, viu? E hoje ele me deu uma notícia boa, estava com um probleminha na garganta, mas chegou aqui hoje e falou, pastor, eu estou restaurado. Falei, glória a Jesus. Vamos caminhar agora, né, varão? Avançar para a glória de Deus. Irmãos, nós temos falado de muitas lutas, temos falado de muitas tribulações, né? Em algumas áreas da vida. Mas Deus tem dado vitória. Amém? Deus tem dado vitória. A irmã falou comigo assim, pastor, nós temos que fazer um culto aqui na igreja de testemunho também, para testemunhar das bênçãos do Senhor, não é verdade? São muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, hein, Débora? A Débora pegou a sua netinha esse final de semana no colo, aquela lindeza, isso é bênção do Senhor, não é verdade, irmãos? Eu glorifico a Deus, irmãos, nós temos muito mais motivos para nos alegrarmos com as vitórias do que ficar triste com as lutas que estamos passando. Fato é, que mesmo em meio a lutas, como pregamos semana passada, a graça de Deus está sobre nós, e nós vamos rompendo em fé para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 33. Eu estarei lendo na Almeida atualizada, e eu quero pedir ao pessoal da mesa, quando vocês estiverem projetando, nos outros versículos, aí você projeta na King James, fazendo um favor, ok? Vou estar lendo na Almeida atualizada, mas depois nós vamos fazer algumas referências aqui, alguns outros versículos. Queridos, podemos ler? Vamos nos colocar de pé, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, e você me acompanha, ainda que seja um pouquinho diferente na sua tradução, mas vai dar para você entender. Lucas 17, do versículo 26 ao versículo de número 33, declara a palavra de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo, lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Agora eu vou contar até 3 e vocês com uma só voz repitam. 1, 2, 3. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Momento maravilhoso também do culto, onde vamos aqui ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos salvou, nos deu o Espírito Santo, e através do Espírito Santo hoje temos entendimento
para compreender o que o Senhor fala conosco através da tua santa, poderosa, inerrante, infalível palavra. Mais uma noite nós te pedimos, Pai, fala conosco, não deixe que eu atrapalhe a pregação, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida, preciso da tua graça, da intrepidez do Senhor, para anunciar essa palavra com fidelidade, e que essa noite seja uma noite de restauração, de salvação, de cura, de transformação, de edificação, que ao sairmos daqui possamos sair alimentados pela tua palavra, despertados para aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que essa palavra, ela venha de fato ser receptível no coração, e que ela possa ficar sendo conservada, e ela venha frutificar, ou seja, que nós possamos aplicar tudo que vamos ouvir aqui essa noite, para que possamos entender, o Senhor vem, a tua vinda é iminente, ela é uma vinda ao qual nós devemos esperar, nos preparar, e estarmos alegres, porque estamos aguardando o Senhor que buscará a tua igreja, para estar com o Senhor por toda a eternidade, num lugar que o tempo não termina, a vida não acaba, e é um lugar de gozo sem fim, na presença do Rei da Glória. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, tome o seu assento, irmã Bruna, a paz do Senhor, bom ver a irmã, viu? Alegria, glória a Deus. Irmã Bruna ganhou o menino, ficou em casa um tempo aí, agora está retornando, irmãos, graças a Deus, tem um testemunho maravilhoso na sua gestação, e breve, um dia ela vai estar contando para nós. Nós vamos trabalhar o tema hoje, dessa noite, nós vamos trabalhar uma mulher para ser lembrada, pode colocar aí, filho, uma mulher para ser lembrada, e eu quero que você guarde isso, tá, queridos? Eu pedi vocês para repetir o versículo de número 32, porque foi algo que o Senhor Jesus Cristo, ele declarou aos seus discípulos, e nós vamos tirar algumas coisas aqui, antes de chegarmos nesse versículo, para nós estarmos aqui refletindo acerca do que vamos tratar. Queridos, Jesus, ao falar da sua segunda vinda, que é bíblico, né? Tratou com relevância esse assunto. Jesus, ele repetiu inúmeras vezes que ele vai voltar, e ele deixou isso para a igreja não ficar atemorizada, dispersa, sem esperança, sem uma boa expectativa da sua gloriosa vinda. E uma coisa que ele fez, ele direcionou seus discípulos a não serem negligentes quanto a este assunto, porque é um assunto ao qual é bíblico, é iminente a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ela pode acontecer a qualquer hora, então nós precisamos estar atentos, porque Jesus, ele foi cuidadoso ao tratar desse assunto. E nós, igreja, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, você precisa entender, eles foram inaugurados quando Jesus estabeleceu a sua vinda na terra. A partir daquele tempo, nós contamos como os últimos dias. Então, nós estamos nos últimos dias, e terá também o último dia, que se dará no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, outra coisa importante nós precisamos entender. Vamos ler Mateus, capítulo de número 24, Mateus 24, versículo 42, 43 e 44, para nós fundamentarmos a relevância deste assunto. O irmão vai projetar, Mateus 24, tá? Pode, 24, versículo 42, 43 e 44. Querido, presta atenção, olhe para o pastor Hernani. Nós vamos ler a Bíblia, se você quiser, você abre na referência, que é muito importante. Mas nós vamos ler a palavra de Deus, porque essa noite Deus vai estar tratando conosco muito sobre a sua segunda vinda, porque é isso que ele está fazendo nesse contexto, tratando do seu reino, que já está entre nós, tratando da sua segunda vinda, do seu retorno. Então é um assunto muito importante, ao qual a igreja está um pouco dispersa, ela dorme um pouco nesse quesito aí de nós estarmos atentos ao que Jesus falou. Então o que Jesus falou? Em Mateus 24, capítulo nós chamamos de capítulo escatológico, o que Jesus vai dizer? Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 43, contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Próximo versículo. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Temos que receber essa palavra, irmãos, e estarmos atentos nos dias que são maus, nos dias ao qual há uma depravação generalizada, no dia ao qual Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão, e esse amor esfriado está falando de crentes mesmo, tá?
Agora a Bíblia fala que o amor esfria e o ódio só aumenta. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, a palavra de ordem aqui é: fica vigilante, fica atento. O dia ele não falou. Se ele não quis falar o dia, ele tem um propósito. É para que nós não deixemos para nos preparar na última hora. Amém, queridos? Ou seja, a preparação, ela é contínua, ela é diária. Agora, algo importante também, não podemos pensar na volta de Jesus sem refletir sobre a eternidade. Quando falamos na volta de Jesus, quando pensamos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, temos que pensar também na eternidade. Eternidade é uma coisa muito séria, irmãos. É um tempo sem fim, é uma vida sem fim. É uma eternidade onde uns passarão com Jesus e outros passarão sem Jesus. Uns passarão em gozo eterno, outros passarão em sofrimento eterno. É bíblico isso. Ainda que nós fiquemos com medo de pregar, está na Bíblia, nós temos que falar de céu, mas temos que falar de inferno também. Jesus pregou muito sobre o inferno. E a igreja não tem medo de inferno, porque nós não vamos para lá. Nós vamos para o céu. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos preparar a cada dia, porque o noivo vem. E ele está sacudindo esse mundo com sinais. E ele está trazendo a igreja para o entendimento. Sejais vigilantes. Olhe para a eternidade. Irmãos, eu almejo esse glorioso dia. Eu não sei se você ainda se alegra com a volta de Jesus, mas eu penso muito na eternidade. Eu penso numa eternidade onde eu nunca mais vou ver mais pessoas sofrerem como sofrem nessa terra. Nunca mais vamos ver violência como nós estamos vendo, corrupção igual nós estamos vendo, imoralidade igual nós estamos vendo, divórcio igual nós estamos vendo, tanta tragédia, tanta corrupção, tanta degradação moral, enquanto nós estamos vendo nessa terra. Então, eu almejo esse glorioso dia. A minha alma, o meu espírito declara: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas volto a dizer, presta atenção, olhemos para a eternidade, irmãos, porque a eternidade é uma coisa muito séria. Eternidade é um lugar que as pessoas precisam olhar para ela e temer. Não nós cristãos, porque nós estamos indo para casa, mas a pessoa, se ela tiver consciência, se ela tiver bom senso lendo a Bíblia, ela vai preocupar em pensar onde vai passar a eternidade. E precisamos pensar nisso, né? Nós sabemos que Jesus, ele nos salvou. A obra salvífica não depende do ser humano. Ela é exclusivamente de Deus. O homem não tem participação nessa obra, mas precisamos entender, ainda eleitos, nós temos uma responsabilidade, andar em santificação. Amém, queridos? Precisamos entender isso. Queridos, eu quero ir em alguns versículos com vocês, quando se fala de eternidade, o que se dará depois do arrebatamento da igreja. Olha para o pastor Hernani, presta muita atenção nisso. Eu e você que somos igreja, nós precisamos pregar isso, nós precisamos anunciar isso e ter isso em nós, entendendo que aquele que ainda não tem Jesus, se ele partir para a eternidade, sem Jesus, ele vai para um lugar de tormento. Então, enquanto isso não acontecer, o que eu e você precisamos fazer? Não ficar na zona de conforto, não se alegrar só porque nós vamos para o céu e estar com Jesus, mas também entender que precisamos dobrar o nosso joelho, orar por aqueles que estão perecendo, e saber que é bíblico. Existe uma eternidade longe de Jesus, longe do Pai, e é lugar de sofrimento. Olha o que a Bíblia diz, Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2, vamos fazer um link aqui depois com o Evangelho de João, presta atenção como a Bíblia tem a sua coerência, tanto Novo tanto Antigo e Novo Testamento. Daniel 2:2, olha o que diz, multidões e multidões que dormem, ou seja, estão no pó da terra, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Presta atenção nisso. Multidões e multidões que dormem no pó da terra. Quantas pessoas estão mortas hoje? Quantas pessoas já foram sepultadas e ainda serão até a volta de Jesus? Nesse exato momento, pessoas estão sendo sepultadas. Essa palavra é atualíssima, mas ela é escatológica também. Ou seja, o que Daniel está dizendo, que muitos estão dormindo, ainda muitos vão dormir, mas chegará um dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Uns acordarão, e acordarão para quê? Para a vida eterna. E essa vida eterna é muito importante pensar, irmãos, porque há hoje um estudo, há hoje aí uma direção que muitos estão trazendo hoje, que quando essa vida acabar, acabou, não tem mais nada. Ou seja, não vai haver outra vida. E é fácil uma pessoa que está andando de qualquer jeito pensar desse jeito, aderir a isso.
eu vou aproveitar o que eu puder, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque não tem outra vida. Mas é um engano. Querido, deixa lá para mim fazendo um favor. A Bíblia está dizendo que o dia que Jesus voltar, Daniel, 400 e poucos anos, ele já estava declarando isso, estava enxergando lá na frente, ou seja, ele já estava declarando, uns serão acordados para ir para a glória. Nesse glorioso dia, uns que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver essa narrativa. Agora, outros levantarão para a vergonha e humilhação eterna. Igreja, guarda isso. Eternidade é um tempo sem fim. É uma vida sem fim, onde esse dia vai chegar. Então nós temos que estar atento para isso. Amém, igreja? Agora, olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 5, 28 e 29, linkando com Daniel 12, 2. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Palavra de Deus. Não tem como refutar isso, irmãos. Nós só precisamos entender o que vai acontecer. Irmãos, olha para mim. Olha que coisa gloriosa. Eu e você poder ler a Bíblia e saber o que vai acontecer. Tem hora que a gente não dá valor nesse privilégio dado a Deus por nós. É por isso que quando eles falam assim com a gente, o crente deve ser o povo mais feliz da terra, porque ele sabe de coisas que vão acontecer muito primeiro que elas acontecem, porque Deus quis revelar os seus. E você e eu podemos crer nessa palavra, ainda que muitos falam, foi escrito por homens. Tem coisa errada. Eu e você temos uma fé gerada pelo Espírito Santo, nós cremos na palavra como palavra de Deus. Como palavra de Deus. E eu e você temos esse privilégio, querido. Não por mérito, mas por graça do Senhor. Amém, queridos? Agora vamos em Mateus 25, 46. Olha o que diz ainda a palavra do Senhor. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso tudo foi palavra que o Senhor declarou, irmãos. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele declarou. E eu volto a dizer, isso é para trazer medo para mim e para você que somos cristãos, regenerados através do sangue de Jesus? Não, mas é para nos despertar. Porque estamos vivendo num tempo de apostasia. E é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos dois sinais relevantes. Além daqueles que Jesus falou em Mateus 24, temos ainda os sinais que Paulo vai declarar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que virá antes da vinda do Senhor uma apostasia, e depois a vinda do anticristo. Ou seja, nós estamos caminhando para esses dias, irmãos. Os sinais estão declarando. Nós não podemos ficar presos aos sinais, mas nós não podemos ignorá-los. É verdade bíblica. Então eu e você precisamos, sair da zona de conforto se nós estivermos lá. E o que é essa zona de conforto? Nós temos uma missão para cumprir nessa terra, pregar o Evangelho de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, testemunhar do Senhor, anunciar as boas novas, o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, é para nós colocarmos para quê? Para servir ao Senhor, servir na sua obra. Amém, queridos? Não é hora de parar. Essa semana cheguei aqui na oração e ouvi uma palavra maravilhosa. Sabe por que é importante você congregar? Um dos motivos, eu falei aqui na escola dominical domingo, é importante congregar, irmãos. Se nós não congregamos, como nós vamos consolar uns aos outros? Como que eu vou chegar aqui e saber como é que está a situação do meu irmão se eu não estou vendo? Aquele irmão que está me assistindo pela live é um abençoado, amado, querido, mas ele que está me assistindo, às vezes ele tem que estar lá assistindo, porque não tem condição de vir para cá, ele não tem condição de ver como é que você chegou aqui, ele não tem condição de olhar para você e saber do seu estado. É por isso que esse papo de falar que não precisa congregar, isso é uma falácia do inferno. Nós precisamos de congregar. Hebreus 10, 25 fala, nós precisamos congregar. É importante congregarmos. Amém, queridos? E não precisa vir aqui na igreja, no templo, para nós só cumprir uma meta, cumprir um protocolo. Não, isso é religiosidade. Nós vamos vir aqui para adorar a Jesus. O culto aqui é para adorar o Senhor, exaltar o nome dEle. Precisa ter comunhão? Precisa ter comunhão. Mas o mais importante é adorar a Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso.
Tem uma linha teológica, e eu não vou falar qual, para a gente não ficar especulando e a gente não precisa entrar no mérito da questão. Tem uma linha teológica que declara que os fiéis vão perseverar até o fim, ou seja, os que foram regenerados, nascidos de novo. Eles vão perseverar até o fim, porque eles são eleitos, porque eles são aqueles que Deus elegeu. Irmãos, é Bíblia. Agora tem uma outra linha também, que vai dizer o seguinte, que os fiéis vão ter que se esforçar até o fim, até o final. Agora, Jesus não está preocupado com linha teológica. Ele não está preocupado o que uma linha diz ou o que outra linha diz. O que ele declarou ali em Mateus 24:13, pode projetar, filho? Ele declarou algo muito claro para nós. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será? Eu preciso dizer para você, eu e você não temos participação na salvação. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Mas Jesus deixa uma coisa aqui que você precisa entender, presta atenção. Eu e você temos responsabilidade de perseverar até o fim. Da mesma forma que eu e você temos responsabilidade com a santificação. Porque senão a pessoa pensa assim, eu sou eleito, posso ficar tranquilo. Se a pessoa já pensou assim, tem um problema com a compreensão dela sobre a eleição. Porque um eleito, genuinamente eleito, ele vai viver para a glória de Deus. E ele vai viver em santificação e ele vai entender, eu tenho responsabilidade. Tem. Se está passando uma mulher nua na rua e os meus olhos estão sendo atraídos para aquela tentação, eu tenho que desviar os meus olhos. Se eu estou sendo tentado a falar mentira, e eu sei que o Senhor me orienta a não fazer parte da mentira, porque Ele é o Deus da verdade, eu tenho que fugir disso. Eu não posso estar na roda de escarnecedores, eu não posso ter influência daquilo que Deus desagrada, eu não posso ter amizade com o mundo. Então o eleito, o regenerado, ele vai entender o seguinte, o que é perseverar? Fugir da aparência do mal, é viver a cada dia querendo agradar a Deus, e vai ser dias de desafios sim, porque a nossa natureza às vezes quer pecar, a nossa natureza quer aquilo que desagrada a Deus, então nós temos que entender, temos responsabilidade, aquele que perseverar até o fim. Irmãos, sendo eleito, tendo compreensão de uma teologia ou de outra, de linhas teológicas, o fato é que Deus está falando para nós a sua palavra, temos responsabilidade na perseverança, de se manter firme na presença do Senhor. Nós vemos na Bíblia, homens de Deus, que por um momento negligenciaram essa responsabilidade e caíram. Hoje acontece a mesma coisa, homens renomados, que estavam pregando o Evangelho, homens que você realmente falava, glória a Deus pela vida desse homem, hoje estão caídos, porque acharam que a vida cristã é dia após dia, a vigilância é dia após dia, irmãos, a perseverança é até o final, não podemos dar bobeira, só cai aquele que está de pé, diz o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que entender isso, temos responsabilidade, com a perseverança até a vinda do Senhor Jesus Cristo, é se manter na presença dEle, e eu não estou anulando a graça não, porque a graça de fato nos dará força para nos levar até o final, mas não negligencie uma coisa, querido, temos responsabilidade, amém, igreja? Há uma outra linha, como eu falei, vamos continuar, neste contexto, ao qual fizemos a leitura, o Senhor nos adverte, eu li do versículo 26 ao versículo de número 33, presta atenção nisso aqui, a sua vinda é iminente, ela pode acontecer a qualquer hora, outra coisa, é inesperada, e ela será visível, então nós precisamos entender isso, a sua vinda é iminente, inesperada e visível, olha o que o Senhor vai dizer em Mateus 24, 26 e 27, Mateus 24, 26 e 27, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. 27, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, assim se dará, será visível, num abrir e fechar de olhos, então ela é iminente a qualquer hora, ela é inesperada e ela é visível, queridos, o juízo e a salvação em Sodoma, e no tempo do dilúvio também, foram anunciados na segunda, também foram apontados para a segunda vinda do Senhor, ou seja, não será diferente, o dilúvio foi proclamado,
A destruição de Sodoma foi proclamada. E aconteceu? Aconteceu. Agora o próprio Jesus vai citar isso. E ele está dizendo para nós, da mesma forma que foi daquele dia, foi daquele modo, daquele jeito, foi anunciado, aconteceu, eu estou anunciando que eu venho, e vai acontecer. Vamos ler o versículo aqui, de número 27 e número 28. Aliás, coloca 27 e 28 para mim, filho. Mateus 24. Pode colocar só o 28, tá? Esse aí nós já lemos, para a gente ganhar tempo. Perdão, eu me perdi aqui, versículo... Eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui. Depois eu olho aqui, nós vamos voltar nesse versículo, é um pouco antes, tá? Mas eu vou falar o versículo certo. Jesus vai anunciar o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Eu falei errado, querido. Coloca não Mateus 24, coloca Lucas 27 e 28. Lucas 17, 27 e 28. Olha o que diz a palavra. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Versículo de número 28. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar, vender e plantar e construir. Nós sabemos o que aconteceu. Eu quero só que você guarde isso. Jesus está fazendo ali uma analogia de algo que aconteceu e algo que virá a acontecer. E eu fico pensando uma coisa, irmãos. Nós sabemos disso. Nós temos compreensão disso. Mas eu te pergunto para você pensar e refletir. Uma pergunta retórica. O que nós temos feito diante dessa verdade? O que nós temos feito? Como nós temos procedido como cristãos que somos, diante dessa verdade, que está explícita para nós, que nós cremos que é infalível, que irá se cumprir? Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu quero que você reflita sobre isso. Jesus nos convoca a lembrar da esposa de Ló. Versículo de número 32. Nós vamos trabalhar esse versículo, tá? Vou falar muito dele. Porque, na verdade, nós vamos ficar um pouco nesse versículo, porque é o tema da nossa mensagem. Uma mulher para ser lembrada. E eu quero que você guarde isso. Quem falou para lembrar da mulher de Ló foi Jesus. É Ele quem falou. E é interessante, você já parou para pensar quando você fala assim, você já disse para alguém assim, ó, pai é mestre para fazer isso. Meu filho, você lembra do que eu te falei? Ou você que é filho ouviu do seu pai, você lembra do que eu te falei? Se você não está de um lado, você está do outro. Mas quando essa palavra é expressa, você lembra do que foi falado? É para que você traga a memória, e é algo importante, porque aquilo que não é importante, ninguém está falando para a gente lembrar. Amém, queridos? Agora, quem está falando para lembrar é o próprio Deus, Jesus Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos pensar nessa mulher, tá? Uma mulher para ser lembrada. A mulher de Ló professava ter uma religião, seu marido era um homem justo. Coloca para mim aí, filho, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Presta atenção aqui. A mulher de Ló, casada com um crente, temente a Deus, um homem que não gostava das práticas iníquas de Sodoma, ele não concordava com aquilo. Esse homem era um homem temente a Deus. Essa mulher, casada com ele, sabia do Deus que ele servia. Essa mulher, ela tinha uma roupagem de crente. E olha o que a Bíblia vai dizer de Ló. Olha como esse homem era justo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Está falando de Ló, irmãos. Porque às vezes você pensa assim, olha, não, Ló morava lá em Sodoma, esse cara não era crente, não. Não era crente, não. Ele era, olha o que a Bíblia fala dele, ó. E Deus livrou o justo, Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Jó era crente, era um homem abençoado, ainda que ele está igual a nós. Jesus não falou em João 17, pai,
eu não peço que os livre do mundo, mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos no mundo e Deus não vai nos tirar do mundo enquanto a missão não cumprir, mas não é para nós estarmos em amizade com o mundo, com o sistema desse mundo. Ló estava ali, então eu quero dizer para você uma coisa, presta atenção, a mulher de Ló, que Deus está mandando nós lembrarmos dela, era uma mulher que estava casada com um homem crente, irmãos, que temia a Deus, que não gostava da prática daquele lugar, que se sentia sua alma atormentada por aquela situação, ou seja, ele não se contaminava com aquilo. Eu aprendo uma coisa aqui, não basta estar casado com uma mulher cristã, fiel a Deus, se o marido não entendeu, que ele não vai de carona para o céu com ela, porque ela é crente. Da mesma forma é o marido, não basta o marido ser um homem de Deus, não basta ele ser um homem temente a Deus, um homem que ora, que busca o Senhor, que é justo, e casado com uma mulher que acha que vai de carona, porque está casada com um homem de Deus, isso não funciona. Não basta os filhos achar que o pai ora, a mãe ora, e os filhos não querem saber nada com Deus, achando que na última hora vai de vácuo com os pais, não vai, irmãos. É por isso que eu quero que você guarde isso que Jesus falou, é Jesus que falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Não basta estar casado com um homem de Deus, um homem que ora, um homem que não se contamina, se a esposa não tiver o mesmo posicionamento, o marido não tiver o mesmo posicionamento, os filhos não tiverem o mesmo posicionamento. Está claro isso aqui? Repita comigo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela deixou Sodoma como ele no dia em que Sodoma foi destruída. O anjo tinha falado, sai daí, pega a sua família e sai. Ela deixou Sodoma junto com as 2 filhas e Ló. Os genros quiseram ficar para trás. Olhou para a cidade que havia ficado para trás, e isso contra o mandamento expresso de Deus, guarda isso, ela sai, mas contra o mandamento expresso de Deus, ela faz o quê? Olha para trás, presta atenção no que nós vamos narrar daqui para frente, presta atenção, o que Deus fala para nós na sua palavra, irmãos, o que nós devemos acolher na sua palavra, para nós não negociarmos com ela, porque se nós negociarmos com a palavra de Deus, nós corremos o risco de olhar para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 19, versículo de número 17, assim que os tiraram da cidade, o anjo tiraram, né? Um dos anjos recomendou a Ló, livrai-te, salva a tua vida, depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar, durante tua jornada, pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. A ordem é, não olhe para trás, não olhe para trás. Irmãos, essa palavra é muito séria, tem muito cristão olhando para trás, e nós devemos olhar para essa palavra como se Deus estivesse falando com nós essa noite, observai, lembrai-vos da mulher de Jó, não fica titubeando na sua fé não, querido, não fica em cima do muro não, amém, igreja? Fica não, você se sentir atraído por esse mundo, dá uma parada, dá uma olhada na sua vida cristã, porque está um tal de cristão achar que ele pode flertar com o mundo, está um tal de cristão achar que ser cristão e ser mundano, está tudo certo, tomemos cuidado, olhar para trás é um perigo, irmãos. Nós estamos vendo eventos mundanos aí, cristãos indo para esses eventos, achando que não tem problema nenhum. Cuidado, igreja. E fica tranquilo que eu não estou pregando para vocês no sentido que vocês estão fazendo isso, tá? Mas é para levar a gente, cada um, pensar essa noite. Para lembrar da mulher de Ló, casada com um homem crente, um homem fiel a Deus, mas estava olhando para trás. A palavra para ela, não olhe para trás. Então, fique na palavra, não negocie a palavra. Bata na sua carne quantas vezes for preciso, mas a palavra de Deus, ela é inegociável. Deus falou, irmãos, Ele não vai voltar atrás daquilo que Ele falou, amém, igreja? Se a igreja, se nós, eu não vou falar isso aqui dizendo que eu não erro não, porque às vezes eu vacilo, mas se nós fôssemos piedosos ao ponto de nós lutarmos para obedecer a palavra de Deus, nós não pecaríamos tanto, não erraríamos tanto, a vida seria mais alegre, uma vida mais gloriosa, seria mais intensa na presença de Deus. O que está faltando para a nossa geração, para o nosso tempo é o quê? É obedecer a palavra de Deus, irmãos. Não mudou. Deus, Ele requer obediência de nós. Amém? Ela morreu no mesmo instante e transformou-se em uma estátua de sal. Olha o que diz Gênesis 19, versículo 26. Gênesis 19, versículo de número 26. 1, 2, 3, podem ler.
Se dependesse da salvação, se essa leitura, Jesus amado, ia ficar todo mundo. E glória a Deus que não precisa. Eita glória! 1, 2, 3, vamos ler, meus irmãos, amém? 1, 2, 3. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou numa estátua de sol. Olha para mim. Como é que é? Sobe todo mundo. Eu acho que já foi todo mundo embora. Queridos, presta atenção que eu vou falar disso mais no final. O crente que está brincando com a sua vida diante de uma eternidade iminente, ele não sabe que é de repente que acontece. É de repente. Tem muito jovem, muito homem, muita mulher falando, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Quando eu estiver mais velho um pouquinho, eu vou servir ao Senhor. Ah, eu vou dar um pulinho lá fora, para mim aproveitar um pouquinho. É de repente. É de repente. Ela não teve tempo de falar nada, ela olhou para trás e instantaneamente, ela virou estátua de sal, irmãos. Esse de repente é para colocar temor no meu e no teu coração, porque nós achamos que nós podemos colocar o quê? Limite no tempo. Nós podemos ser senhor do tempo, e não é assim que funciona. Amém, igreja? Temos que tomar cuidado. O Senhor Jesus Cristo a destaca como um sinal de alerta para a igreja. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele a destaca como um sinal de advertência para a igreja. Para a igreja. Amém? É para a igreja. Jesus nos ordena lembrar, e, aliás, ele não nos ordena lembrar de Abraão, Isaac e Jacó. Não nos manda lembrar de Sara ou Ruth. Não nos manda. O que ele está nos ordenando é lembrar da mulher de Ló. Ele nos manda a olhar para a mulher de Ló, alguém que ele está apontando para alguém cuja alma se perdeu para sempre. Então é olhar para a mulher de Ló, lembrar dela e saber o que aconteceu com ela, e se nós não tomarmos cuidado, irmão, porque eu não carrego estrela na testa e nem você. Aqui só Jesus sabe quem está salvo. Eu sei da minha salvação. Cada qual tem que ter convicção da sua salvação. E não pode ser da boca para fora. Amém, queridos? A pessoa fala assim, ô pastor, eu tenho dúvida da minha salvação. Eu falei, então tem uma coisa errada, meu irmão. Porque Paulo fala assim, ó, viver com Cristo é bom, morrer é infinitamente melhor. Ele está me ensinando uma coisa. Dentre as coisas que ele está ensinando nesse contexto, tem que ter convicção de salvação. Tem que ter, irmãos, porque o preço foi pago. Se eu fui regenerado, eu sei como é que estão os frutos. Pelo fruto conhecerei a árvore. Eu sei, pelo fruto que eu dou, se eu estou ligado na videira que é Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. É o que Jesus está falando. Então precisamos lembrar. Jesus está falando dos últimos dias, quando diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando dos últimos dias. Pastor, por que ele está falando dos últimos dias? Porque ele está falando naquele dia que Sodoma foi destruída. E ele está falando da mulher de Ló como os últimos dias, para nós lembrar e também pensar, é os últimos dias. É os últimos dias. Lembrai-vos, porque se não estiver preparado, não estiver da maneira conforme deve estar, vai acontecer a mesma coisa, irmãos. Precisamos pensar nisso. E isso não é para você ficar com medo não, tá, irmãos? Essa mensagem é para despertar-nos, viu? Não é para ter medo, não é falar, meu Deus do céu, não. É para você falar assim, glória a Jesus, aleluia, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu estou preparado, Jesus. Vem que eu estou te esperando. Não é para ficar com medo não, igreja. Porque tem irmãos quando ouvem uma mensagem, falam, misericórdia. Não, misericórdia não, é Maranata. É glória a Deus, irmãos. Nós estamos indo para casa, nós estamos indo para a glória. E olha, eu não estou dando um discurso aqui, para que você, eu estou desenhando um quadro de pessoa perfeita, que não existe ninguém perfeito. Nós somos falhos. Nós estamos num processo de santificação. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminar no dia do Senhor. Mas é uma mensagem de despertamento para nós. Se estamos na corda bamba, é hora de firmar o corpo. Se estamos dormindo, é hora de acordar. É hora de despertar, porque o noivo vem. O noivo vem.
Não é para nós ficar caçando luzes, não é para nós ficar caçando entretenimento, distrações, é tempo de despertamento, igreja. É tempo de nós entendermos, Jesus está sendo anunciado, Ele vem. Amém, queridos? Ele vem, aleluia. Ele descreve o terrível estado de despreparo em que muitos serão achados quando ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando isso, o despreparo, que muitos foram encontrados naquele dia de Noé e de Sodoma, como a mulher de Ló. Então nós também devemos pensar nisso. Jesus está falando, lembra da mulher de Ló, muitos estavam despreparados. O dilúvio veio, e o juízo em Sodoma veio também. Muitos estavam despreparados. Irmãos, e hoje não está diferente. Há um despreparo de muitos cristãos, nesses dias que nós estamos vivendo, antecedendo a volta de Jesus. Ele não disse simplesmente, tomem cuidado para não seguir, prestem atenção para não imitar, não sejam como a mulher de Ló. Ele não está falando isso, ele está dizendo o seguinte, lembrai-vos, lembrai-vos. Eu queria que você chegasse em casa hoje, lesse Gênesis 19, amém? Lê lá o que Deus fez, para que você estude um pouquinho esse contexto. Jesus está voltando lá no Velho Testamento. Olha como é que, quando eles falam assim, o velho não precisa dele, mas precisa. Jesus falou muito do Velho Testamento, precisamos dele. Como é que você vai jogar o Velho Testamento fora se Jesus está mandando voltar nele lá para lembrar da mulher? Ela está no Velho Testamento, temos que lembrar, porque os dias de Jesus, a vinda dele vai ser da mesma forma, muita gente despreparada, e ele está mandando lembrar da mulher de Ló. Ele fala como se todos carregassem o perigo de esquecer deste assunto. Nós somos assim, né, irmãos? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sair desse culto hoje, e se nós não tomarmos cuidado, você vai encher sua cabeça daquilo que não te edifica, daquilo que não é bom, porque o inimigo vai trabalhar para isso, e logo essa mensagem vai ficar à beira do caminho. E Jesus está despertando para nós lembrarmos, irmãos. Ele nos ordena a manter este exemplo diante de nossa mente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele exclama, lembrai-vos da mulher de Ló. Pastor, mas o senhor está repetitivo demais. Estou repetitivo de forma intencional, porque quem falou foi Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Os últimos dias foram colocados diante de nós, a segunda vinda de Jesus se aproxima, o perigo do mundanismo está crescendo na igreja. Sim ou não, igreja? O mundo tem entrado com muita facilidade para dentro da igreja. É por isso hoje, irmãos, as reuniões de oração estão acabando. Vai nas reuniões de oração. Vai nos relógios de oração. Vai onde fala que é oração, irmãos. Vai ver como é que está. Nós temos que agradecer a Deus por essas mulheres intercessoras, por esses grupos que estão se levantando e orando, porque não acabou não, tem gente orando, viu, irmãos? Eu não posso deixar de falar isso não. Tem gente que está orando, tem gente que está buscando, mas o mundo, quando começa a entrar para dentro da igreja, como está entrando, o que ele consegue fazer? Enfraquecer a vida de oração, enfraquecer a vida da leitura da Bíblia, enfraquecer uma vida de servir. Então nós precisamos atentar para isso. O mundo está entrando, irmãos, sorrateiramente. Hoje o índice de divórcio dentro da igreja é assustador. É assustador. A quantidade de falsos mestres dentro da igreja é terrível. A quantidade de falsos cristãos na igreja hoje é terrível. A quantidade de pessoas que hoje recebem qualquer coisa dentro da igreja é terrível. Nós temos hoje pregador de tudo quanto é forma, e Paulo vai advertir a igreja. Nos últimos dias, aparecerão pessoas que vão buscar pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir. Não suportarão a sã doutrina. Porque quem quer ficar no mundo, irmão, não quer saber de palavra de Deus não, viu, irmãos? Quer não. Ele quer palavra de autoajuda, que vai de encontro àquilo que ele está precisando. Palavra de confronto não quer não, irmãos. E a palavra de Deus, ela nos confronta, porque a Bíblia fala que o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra, e não é com o mensageiro. É por isso que todo mensageiro ele tem que ser responsável, usar a Bíblia. Ele não sai da palavra de Deus, porque se ele quiser dar à igreja aquilo que é direito dela, porque a igreja é noiva de Cristo, ela pertence a Jesus, então se o pregador ele é responsável, ele é piedoso, ele vai fazer uso das Escrituras, e somente as Escrituras podem gerar discípulo de Cristo, somente as Escrituras, irmãos. Sem as Escrituras o Espírito Santo não vai trabalhar. É por isso que há uma igreja que Jesus falou,
eis que estou à porta. Ele falou para uma igreja? Foi para uma igreja, Éfeso, salvo engano, 3:20. Eis que estou à porta e... Tem igreja, então, que Jesus está do lado de fora. Não está do lado de dentro. Isso é muito sério. Nem tudo que faz barulho, irmãos, que parece ser, é. Amém, igreja? Nós temos que estar atento a isso, irmãos. Muita coisa que parece que é, não é. A história da mulher de Ló nos ensina muito, e Jesus falou foi para os seus discípulos, ele não falou foi para os fariseus ou para os escribas, ele falou foi para os seus discípulos amados, João, Mateus, Tiago, aqueles que estavam com ele ali, aquele que ele amava, ele falou para os seus discípulos, e essa palavra é para a igreja hoje, essa palavra é para nós, irmãos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, a mulher de Ló olhou para trás. Nós estamos caminhando quase para o final. Coloca para mim Gênesis 19:26. Presta atenção nisso aqui, querido. O anjo advertiu, não olhe para trás. Agora o que ela vai fazer? Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Ela olhou para trás. Amados, eu fico pensando, o que nos faz olhar para trás, irmãos? Sendo que o próprio Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz a cada dia e segue-me. E ele vai dizer assim, ó, aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno de estar no reino. Não é não. Então é para frente. E vamos aprender algumas coisas aqui, olha, essa mulher olhou para trás. Aquele olhar falava do amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Casada com um crente, homem de Deus, parecia a mulher de Ló ter uma crente, uma serva do Senhor. Mas no seu coração tinha um amor pelo mundo secreto. Irmãos, Deus, Ele sonda o nosso íntimo, irmãos. Ele sabe, cada um de nós aqui que está aqui assistindo esse culto, os que estão em casa, o que nós estamos pensando nesses exatos momentos. Nós estamos ligados na palavra, aonde está o nosso coração. Ele faz julgamento do foro íntimo, ele sonda, ele nos esquadrinha, igual pregou bem aqui o irmão Jailson no domingo. Então nós temos que entender isso, de Deus ninguém zomba. Deus, Ele tem ciência, antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que é. Então Ele sonda o nosso coração. Seu coração estava em Sodoma, embora seu corpo estivesse fora da cidade. Olha que coisa terrível, ela já tinha saído de Sodoma. E ela olha para trás, ela estava fora da cidade já, mas o coração estava em Sodoma. E tem muita gente assim, até dentro da igreja, mas o coração está fora, com os prazeres do mundo, está igual a mulher de Jó. Você está entendendo, a mulher de Ló, vocês estão entendendo aqui porque Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló? Tem muita gente caminhando assim, e Jesus é tão maravilhoso que Ele fala assim, faz uma avaliação aí meu querido, meu amado e minha amada, se você tem alguma coisa a ver com essa mulher, porque se tiver alguma coisa a ver, está na hora de cortar relacionamento com ela, está na hora de cortar atitudes que ela tem, se está na sua vida, está na hora, é tempo de despertamento, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito séria, ela veio de encontro ao meu coração, e Deus é bom, Jário, porque eu vou falar com você, eu não ia pregar hoje, era o irmão Jário que ia pregar hoje, mas aí Deus me deu essa palavra ontem à noite, e glória a Deus que eu estou te vendo aqui, que você está bem, está melhor, ore para o irmão Jário, viu irmãos, passou mal ontem, mas graças a Deus está aí hoje, está melhor, e eu estava ontem à noite, saímos daqui, eu e aqueles 8 horas da noite, eu fui para casa pedindo, Deus fala com o meu coração, coloca uma palavra no meu coração, Jesus, eu tenho que alimentar a igreja do Senhor amanhã, eu preciso de uma palavra, e Deus foi maravilhoso aqueles, porque eu cheguei em casa, a hora que eu sentei, o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu falei, Jesus, muito obrigado, para o Senhor falar comigo, para me olhar para a mulher de Ló, lembrar dela, para mim me preparar, porque o Senhor vem, amém igreja? Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro, repita comigo, seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro. Coloca para mim Mateus 6:21, querido, Mateus 6:21, agora vocês vão falar
como quem vai ser arrebatado. Amém, igreja? Amém? 1, 2, 3, podem ler. Olha que palavra maravilhosa. Por isso que Deus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló. O coração dela estava em Sodoma, porque o seu tesouro estava lá, irmãos. Mas Deus não estava lá, não. Deus não estava lá. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, irmãos. Porque dele procede as saídas da vida. O salmista ainda falou, guardei a tua palavra, conservei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa com muito amor e carinho. Se esforce para estar unido a essa palavra. Se esforce. Porque ela é que vai te garantir no dia da provação, no dia da tentação. É ela que vai te sustentar, como falou Jesus, sendo provado, tentado por Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que vai nos sustentar. Então não abra mão da palavra de Deus, querido. Não abra mão. Leia essa palavra, medita nessa palavra, recita essa palavra durante o dia, tenta guardar versículos, mas passe o seu dia pensando na palavra de Deus. Amém, igreja? Passe o seu dia pensando. Este foi o ponto crucial do seu pecado. Qual foi ele? O pecado da mulher de Ló. Vamos ainda em Tiago 4,4, queridos. Tiago 4,4. Porque onde... Tiago 4,4. O irmão da mesa é uma bênção, viu, irmãos? Hoje estou fazendo ele correr. Que Deus te abençoe aí, querido. Aleluia. Nosso irmão João. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Isso aí foi o problema da mulher de Ló. Vamos ainda em 1 João, Epístola de João, 1 João 2,15, filho. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há nele, o que nele existe, perdão. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Vamos ler? 1, 2, 3, podem ler. Queridos, presta atenção nesses pontos aqui que eu vou colocar para nós, chegando quase na conclusão. Presta atenção, amém? Me ouça, só me ouçam, tá? Muitos já não se alegram mais com a segunda vinda do Senhor. Vivem como o povo de Sodoma e dos dias de Noé. A vinda do Senhor é tratada com indiferença. Lembrem-se da mulher de Ló. Amém, queridos? Casar é problema? Beber é problema? Dar-se em casamento é problema? Não. Faziam isso em Sodoma, faziam isso no tempo do dilúvio. O problema é tratar a vinda do Senhor com indiferença. Tratar o juízo de Deus com indiferença. Ou seja, vou tratar com desdém, isso aí não vai acontecer, isso não vai vingar. Muitos tentam servir a dois senhores. Eles tentam servir a dois senhores. Eles não são completamente cristãos, mas não são também completamente mundanos. A mulher de Ló era assim. Não era completamente mundana e nem completamente cristã. É aquilo que a Bíblia faz. Você tem que ser quente ou frio. Porque se você for morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, diz o Senhor. Tem que cair para um lado ou para o outro, irmãos. Ou seja, ser crente, ser servo de Deus, autêntico, sincero. Amém, irmãos? Nós não podemos estar em cima do muro. Estava a mulher de Ló, sim, flertando com o mundo e querendo ser considerada como uma cristã também, né? Dentro da minha palavra aqui. Muitos desfrutam da oportunidade de ouvir o evangelho sendo pregado regularmente. Parecem estar ricos e abastados, sem precisar de coisa alguma. A igreja de Laodiceia estava assim. Coloca para mim aí, querido, Apocalipse 3,17, é Laodiceia mesmo. 3,17. Olha o que diz aí, vamos ler? 1, 2, 3, podem ler.
Eu acho que essa é a pior situação para um cristão. Pensar que está bem na fita, está sendo reprovado no céu e aprovado pelo inferno. É a pior situação de um crente. Achar que tudo está certo, está tudo tranquilo. E uma igreja estava vivendo assim, irmãos. E ela foi advertida pelo Senhor. É muito sério isso. Outra coisa aqui, quando na verdade não possui fé, nem graça, nem inclinação para as coisas espirituais, nem retidão, estava sem a mulher de Ló. É por isso que nós devemos lembrar dela. Pensava que estava tudo bem, mas de fato ela não tinha fé, não tinha retidão. Muitos vivem como se fossem donos do tempo e esquecem que um fôlego de vida pode ser tirado de repente. A mulher de Ló olhou para trás e instantaneamente virou estátua de sal. Irmãos, tem muitas pessoas que dá tempo de chegar no leito de enfermidade, confessar Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador e Senhor, e ir para a eternidade. Como aquele ladrão na cruz, que no último momento, ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. E tem pessoas que vão pensando assim, não, vai dar tempo. Né? Eu fico triste quando um irmão virou para mim um dia, né, falou assim, o dia do juízo final vai ser o último dia que o homem vai ter oportunidade de arrependimento. Olha o que falou aquilo, irmão Lázaro. Eu falei assim, Jesus amado, você está pensando nisso, filho? Você está pensando que no dia do juízo final vai ser a última oportunidade? Ali é o dia da sentença. É o dia de Deus bater o martelo e falar, uns para o gozo eterno e outros para a condenação eterna. Tem muita gente vivendo desse jeito dentro da igreja, queridos. Muita gente achando na última hora vai dar tempo. Vai dar tempo, não dá para aproveitar um pouquinho, dá tempo ainda eu consertar minha vida. Irmãos, é de repente, repita comigo, é de repente. Não teve tempo da mulher de Ló pedir nem água. Não deu tempo de nada, irmãos. Foi instantâneo. Isso é muito sério, viu, igreja? Não é para te amedrontar, é para nós realmente ser despertados essa noite, para lembrar da mulher de Ló, como disse Jesus. Vamos para a conclusão? Vamos terminar aqui numa reflexão, tá? Olha para o pastor Hernani, e eu vou ler essa reflexão que eu achei muito importante. Então ouça ela, ok? Que as palavras solenes desse nosso Senhor Jesus Cristo sejam gravadas de modo profundo em nosso coração. Que elas nos despertem quando nos sentimos sonolentos. Que elas nos vivifiquem quando nos sentirmos mortos. Que nos estimule quando nos sentirmos entorpecidos. Que nos aqueçam quando nos sentirmos frios. Que elas sejam a espora que nos apresse quando estivermos recuando, e nosso freio para nos fazer parar quando estivermos nos desviando. Que seja o nosso escudo para nos defender quando Satanás lançar tentações repentinas ao nosso coração, e uma espada para lutar quando ele nos disser de modo atrevido, abandone a Cristo, volte para o mundo e siga-me. Ora, horas de provação, declare, ó minha alma, lembra-te das advertências de teu Salvador. Ó minha alma, esqueceste de suas palavras? Ó minha alma, lembra-te da mulher de Ló. Amém, igreja? O Senhor escolheu esse dia para falar com nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa igreja vai ser arrebatada, irmãos. O Senhor está nos preparando para o arrebatamento. Você que precisa consertar a sua vida, conserte com Deus. Você que precisa, que está na corda bamba, é hora de firmar. Nós que sabemos que somos eleitos, que vamos ser arrebatados, mesmo assim, é hora de nós rever conceitos, irmãos. É hora de nós sabermos o que está passando na nossa casa. Como que se o mundo tem entrado para dentro da nossa casa através da televisão, através do WhatsApp. Nós precisamos fazer uma reflexão essa noite, queridos. Não basta ter uma roupagem de crente. Jesus, quando vir buscar, ele vai buscar aqueles que são selados com o Espírito Santo, que dão frutos para a glória de Deus. Não adianta ser arrolado numa igreja cristã, não. Ter seu nome lá no hall de membros. Não adianta isso não, irmãos. Nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós temos que pensar nisso. Amém, igreja? Jesus vem, repita comigo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, através do seu incomparável amor, o Senhor tem despertado a tua igreja para essa última hora. Sabemos que os dias são maus,
Sabemos que a vinda do Senhor é iminente, é inevitável, inesperável para alguns, porque nós estamos esperando, nós, igreja, estamos esperando. Mas eu te peço essa noite, Pai, ao pregar essa palavra, a começar de mim, que ao sair daqui nós possamos repensar a nossa caminhada cristã. Que nada venha, Senhor, ser tropeço para nós, para digerirmos bem essa palavra e entender que a qualquer momento as trombetas vão soar. E o nome daqueles que estão arrolados no céu serão chamados. E oxalá que cada um de nós aqui possa estar presente nesse dia, sendo chamado pelo Senhor, aqueles que estão em casa. E eu oro essa noite, Espírito Santo, para que o despertamento que o Senhor traz para nós, nos levando a lembrar da mulher de Ló, nós possamos de fato, com sinceridade, olhar para essa palavra, olhar para essa advertência, sermos sinceros com nós mesmos, e se hoje tivermos que deixar alguma coisa, nós venhamos deixar, Pai, definitivamente. O Senhor, eu creio, Pai, que tem pressa, para que possamos nos posicionar diante do Senhor, um Deus santo, incomparável, maravilhoso, amoroso, que deu o teu Filho amado, Jesus Cristo, para ser cravado naquela cruz, declarando o seu amor, a sua justiça e a tua graça, e que nós possamos entender, que o Senhor vem, que não é tempo de brincar, que não é tempo de parecer crente, é tempo de ser discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, como declarou o apóstolo Paulo. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos perdoa por te entristecer, nos perdoa, Jesus, por muitas vezes tratar a sua vinda como desdém, com indiferença, nos perdoa, Pai, por o Senhor nos falar, culto após culto, reuniões após reuniões, e muitas vezes trocamos as suas verdades por coisas fúteis desse mundo. Nos perdoa, Senhor. Eu peço perdão por essa igreja, eu peço perdão pela minha casa, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, do nosso pecado de omissão, do nosso pecado de indiferença com as coisas do reino. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu clamo a Ti essa noite, Pai. Eu faço a oração de Neemias. Perdoa os nossos pecados, Pai, de indiferença, de omissão, de falta de posicionamento, Pai, diante das verdades que está diante de nós, e nós possamos ir para casa com essa palavra, e que ela não fique à beira do caminho, que ela não seja sufocada pelas tribulações da vida, mas que ela venha frutificar, sendo aplicada no nosso dia a dia, em nome de Jesus, e que nós possamos declarar cada manhã: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para nossas casas, em segurança, livra-nos de todo mal, Pai. Repreende toda ação do maligno, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que cada irmão que está aqui, cada família que está aqui, as que estão em casa, não desistam de orar pelos seus, não desistam, que cada um de nós possamos assumir um compromisso também diante dessa verdade. Nós precisamos clamar para aqueles que estão perecendo. Nós não temos poder para salvar, mas nós temos aquele que nos ouve, que pode salvar, e eu oro para que ninguém aqui desista, Senhor, que essa palavra nos desperte a isso. Ainda há tempo, enquanto há fôlego, há esperança, e nós possamos sair daqui com esse propósito também, de orar pelos que estão perecendo, aqueles que estão se perdendo, porque o Senhor é poderoso para fazer como o Senhor fez com Jonas, chegar em Nínive, aplacar ali a sua ira, através da palavra que Jonas pregou de arrependimento. Nós oramos, Pai, nos ajuda a com intrepidez pregar a Tua palavra, tempo e fora de tempo, não perder a oportunidade, nos dê sabedoria para entrar com o Evangelho, Pai, para proclamar a Tua palavra, Pai, para a nossa casa, onde estivermos, em nome de Jesus. Assim oramos, amém e amém.